pessoal, tudo bem? O tema do nosso curso hoje, ou o tema da nossa aula, vai ser sobre fisiologia do treinamento de endurance. Esse é um tema bem relevante porque no cenário atual, onde nós temos uma diversidade de métodos de treinamento sendo discutidos, né, como os métodos como o HIIT, enfim, o próprio contínuo e algumas informações, inclusive, controversas em relação à singularidade desses métodos, ele vem num momento muito oportuno para que a gente possa, inclusive, diferenciar, se é que é possível, os efeitos que são induzidos pelo método de treinamento de endurance ou contínuo prolongado, como vocês queiram chamar, e posteriormente a gente poder analisar isso de um ponto de vista um pouco mais específico. Então, a nossa aula de hoje vai falar sobre esse excelente tema, que é a fisiologia do treinamento de endurance. Existe uma série de modalidades esportivas que hoje são praticadas por indivíduos que são atletas, ou seja, indivíduos que são competitivos e que têm na sua rotina a busca pela melhoria dos seus rendimentos, ou seja, desempenhar de forma eficiente e, com isso, alcançar cada vez tempos melhores que projetem esse indivíduo a um lugar de destaque. Assim como também nós temos, do outro lado, as pessoas que são não atletas e que buscam apenas a saúde, mas também aqueles indivíduos que fazem essas modalidades do ponto de vista recreacional, mas que têm como meta melhorar o seu próprio rendimento, ou seja, aquela competição intraindividual, né? Ele quer melhorar o rendimento dele por uma questão de percepção melhor da vida, enfim, ou dos objetivos que a movem. Então, hoje, do ponto de vista de endurance, nós temos aí um enorme cardápio de modalidades que podem ser praticadas tanto por atletas como também por indivíduos não atletas. E a rotina de treinamento é algo extremamente importante para fazer com que essas pessoas sejam capazes de ganhar adaptações que de fato façam com que elas possam melhorar a cada dia aquela condição adaptativa inerente ao efeito do treinamento de endurance. E aí a gente vai começar falando sobre alguns fatores que estariam relacionados com essa melhoria adaptativa, seja do ponto de vista central ou seja do ponto de vista periférico. Então é importante imaginar que o exercício de endurance ou treinamento de endurance impõe uma série de adaptações que vão diretamente, né, a favor dos sistemas cardiovascular, como também do sistema neuromuscular. Então, um dos exemplos está relacionado, por exemplo, com a capacidade de difusão pulmonar, ou seja, a capacidade desse pulmão em absorver o ar atmosférico, né, armazenar esse ar atmosférico, capacidade de fazer com que esse ar ele alcance a circulação sistêmica e com isso chegue até quem de direito, que é o músculo esquelético. Então, essa capacidade também de fazer hematose, troca de gases, é um fator também importante e que está relacionado com essa capacidade de difusão pulmonar. E que, diga-se de passagem também, é um fenômeno adaptativo que ocorre em função do treinamento. Tá? Então, isso também é um outro aspecto extremamente importante. Além disso, nós temos também o débito cardíaco. Então, nós sabemos que o consumo de oxigênio ele também traz como produto, né, o débito cardíaco e a diferença arteriovenosa de oxigênio. Mas em se tratando especificamente do débito cardíaco, nós precisamos ter um olhar focado tanto no volume sistólico quanto na frequência cardíaca. Lembrando que, sobretudo, o volume sistólico ele é dependente do nível de treinamento, né? Então, indivíduos que são mais treinados, eles tendem a ter um maior volume sistólico, e esse é um fenômeno também adaptativo, então é um fenômeno que ocorre ao nível do ventrículo esquerdo e que ocorre com o avançar do treinamento. E indivíduos que são destreinados, eles tendem a ter um menor volume diastólico, e isso, por exemplo, faz com que haja uma compensação na frequência cardíaca. Então, esse coração ele tem que apresentar um estresse maior, ele tem que ter um trabalho mecânico maior,
para compensar o menor volume sistólico quando a gente está falando aí de um débito cardíaco que é equivalente, tá? Equitativo. Além disso, nós temos a capacidade de extração de transporte desse oxigênio pela circulação sistêmica. Então, aí a gente tem a dependência da nossa hemoglobina. Então, essa variável ela é muito importante no que diz respeito a essa capacidade de O2. E aí nós vemos, inclusive, algumas manipulações que ocorrem, né? Então, alguns indivíduos, por exemplo, que vão treinar em altitude para ver se isso aumenta a produção de hemoglobina, e isso, por exemplo, traria um impacto a essa resposta ao nível de transporte de oxigênio pela circulação sistêmica. A gente já sabe que isso não é um fenômeno, ele ocorre, mas quando a gente pensa nos indivíduos que trabalham, né, que treinam ao nível do mar, não adianta muito o indivíduo ir buscar essas adaptações, porque elas são transitórias. E por último, nós temos o músculo esquelético, como sendo aí o principal responsável por essa extração do oxigênio que vem pela circulação sistêmica e utilizar esse oxigênio para a geração, né, a formação de energia na forma de ATP. Então, esses são alguns fatores que estão intimamente relacionados com os aspectos adaptativos ao nível do sistema cardiovascular, sobretudo no treinamento de endurance, né, que é agora o tema que a gente está discutindo aqui. Rumando agora para alguns fatores que estão intimamente relacionados com a melhoria ou adaptação do consumo máximo de oxigênio, existem alguns fatores que são muito importantes e que predizem a capacidade do organismo humano de melhorar essa variável da capacidade física e que existem, na verdade, fatores que determinam isso. Um deles é a hereditariedade. Então, o Chris Soras, na década de 70, ele fez estudos com gêmeos univitelinos e com isso tentou observar as diferenças que ocorriam na questão do consumo de oxigênio. E aí ele identificou que havia uma variabilidade em torno de 67% a 93% no consumo máximo de oxigênio, ou seja, mesmo indivíduos, né, que são gêmeos, essa variabilidade ela existe. Então, a hereditariedade ela é algo extremamente importante nesse contexto. E durante muitos anos, né, eu não sei se isso acontece ainda hoje, mas nós tínhamos informações descritas, inclusive na literatura, que o Comitê Olímpico Americano, ele nas seleções permanentes, eles usavam de uma estratégia de juntar as equipes masculinas e femininas no mesmo ambiente de treinamento. E como essas equipes elas passavam muito tempo juntas, a probabilidade de relacionamentos surgirem a partir desse maior tempo de permanência no mesmo ambiente aumentava. E é lógico que o fruto desse relacionamento interessava bastante para, né, a detecção de talentos ou a formação de talentos de atletas no futuro. Então, já pensando nessa questão aqui da hereditariedade, que, na verdade, isso define o nosso genótipo. Então, se eu tenho pais que foram pai atleta, né, mãe atleta, ambos atletas de alto rendimento, seria maravilhoso. Eu fico imaginando aí como seria, né, o filho da Marta com Ronaldinho Gaúcho, né? Então imagine como é que não seriam as características, né, tanto físicas quanto cognitivas e, logicamente, específicas da modalidade para uma criança que tivesse nascido aí fruto de uma relação do Ronaldinho com a Marta. Provavelmente seria um grande atleta. 25% também, é explicado sobre a variabilidade do VO2 quando isso é ajustado para diferentes idades, sexos e massas corporais. Então, a idade também é uma variável que explica as modificações ou diferenças no consumo de oxigênio. Então, é lógico que indivíduos mais idosos, indivíduos com maior idade, são indivíduos que apresentam menor consumo de oxigênio quando comparado a jovens
e mais para frente eu vou mostrar algumas diferenças em relação a isso. A questão do sexo, então os homens eles tendem a ter uma maior capacidade cardiorrespiratória do que as mulheres, e indivíduos com maior quantidade de massa corporal magra também tendem a apresentar uma maior capacidade cardiorrespiratória. E o Bouchard, de 92, ele, estudando ainda gêmeos, né, ele colocou uma coisa importante, que eu destaquei até nesse artigo, onde ele fala o seguinte, ó, atualmente é mais aceito que a hereditariedade é responsável pela variabilidade de 25% a 50% no VO2 máximo. Então isso é muito importante, sobretudo para aquelas pessoas, né, que vão avaliar pessoas que têm como objetivo serem atletas ou querem participar de eventos esportivos ou na detecção de talentos. Então, se você observa que do ponto de vista genotípico, esse indivíduo já não apresenta valores de VO2 significativos, provavelmente os fatores fenotípicos eles não alterarão demasiadamente esse consumo máximo de oxigênio. Então, esse é um dado muito importante porque ele faz com que mesmo algumas variáveis, como a própria velocidade de limiar, os limiares, eles aumentem sensivelmente quando comparados ao aumento do VO2, mas o VO2 máximo também é um critério importante para prever ou predizer a capacidade de determinados organismos em eventos, principalmente de longa duração. Aí nós temos o gênero também, como eu já falei anteriormente. Então, as mulheres têm em torno de 15% a 30% a menos nos valores de VO2 máximo quando comparado aos homens. E o Vogel, ele traz como justificativa plausível, do ponto de vista biológico, variáveis como a composição corporal, pelo fato do homem ter uma massa corporal maior do que as mulheres, então isso determinaria uma maior capacidade de extração e produção de energia, extração de O2 e produção de energia pelo músculo esquelético dos homens, quando comparado às mulheres, uma maior concentração de hemoglobina, então os homens teriam uma maior capacidade de produzir e de concentrar a hemoglobina, e isso, por exemplo, tem uma implicação muito forte no transporte de oxigênio, né, para os músculos periféricos. E o Vogel também ele traz alguns outros fatores, dentre eles as questões de secreção hormonais. Então, as questões neuroendócrinas ou as variáveis neuroendócrinas, a produção de determinados hormônios fariam com que os homens também acabassem tendo uma maior capacidade cardiorrespiratória do que as mulheres. Então, o gênero também é um fator importante para diferenciar o VO2 máximo. E aqui nós estamos vendo o quanto a idade ela é deletéria para o consumo máximo de oxigênio. Então, aqui vocês estão vendo, por exemplo, uma curva ou o comportamento do VO2 no curso do tempo. Então, aqui nós temos um jovem de 10, 20 anos, 30 anos, e observem que até os 20 anos de idade, o VO2 máximo ele é crescente, e isso também acontece para as mulheres. A literatura descreve que entre 20 e 25 anos nós alcançamos o nosso pico no consumo máximo de oxigênio em termos de adaptação, ok? E a partir dessa faixa etária, o efeito deletério da idade ele é cruel. Então, independente do indivíduo ser treinado ou não, o fator natural é que esse VO2 ele vai diminuindo em função da idade. Isso acontece do mesmo jeito, ou o VO2 tem o mesmo comportamento tanto para homens quanto para mulheres. Certamente, os indivíduos que se mantêm fisicamente ativos, eles vão experimentar uma curva de redução do VO2 com uma menor magnitude quando comparado àquelas pessoas que são destreinadas ou que são indivíduos sedentários, onde a magnitude da queda do VO2 vai ser muito mais acentuada do que em pessoas que se mantêm fisicamente ativos. E, por exemplo, nós temos vários fatores que explicam isso, né? A própria sarcopenia, a própria redução da produção de hemoglobina, a diminuição do volume sistólico e do débito cardíaco em função do tempo, a diminuição da frequência cardíaca máxima, que é uma variável que cai em função da idade.
Então, nós temos uma série de fatores que explicam esse efeito deletério sobre o consumo máximo de oxigênio em função da idade. Então, esse é um fenômeno que as pessoas não têm como fugir, e é por isso que, à medida que a idade vai passando, os indivíduos que são atletas, eles tendem a diminuir o seu rendimento em função da modalidade esportiva em específico. E aí nós temos também os fatores relacionados com o treinamento. Então, nós sabemos que o treinamento é um fator ambiental que mexe diretamente com o fenotipo, né, das pessoas. O VO2 máximo ele contribui, o treinamento ele contribui para um aumento aí do VO2 máximo entre 4% e 93%. Vale ressaltar que essa variação vai depender muito do nível de condicionamento físico inicial do indivíduo. Então, se você pegar indivíduos pós-infarto do miocárdio, a magnitude de aumento do VO2 vai ser extremamente elevada nesse indivíduo. Mas se você pega um indivíduo, por exemplo, que é atleta, um indivíduo já treinado, a magnitude de adaptação vai ser bem menor. Então, isso depende. Eu coloquei situações extremas, lógico que guardadas as proporções, tá? Para que a gente não possa achar que esses exemplos eles atendem a magnitude específica dessas adaptações. Eu coloquei aqui como situações extremas. Mas, de fato, essas variações elas ocorrem cada vez menos à medida que o indivíduo vai se tornando mais treinado. Geralmente, o que se encontra, segundo o polo, que são valores entre 15% a 20%, então, principalmente indivíduos que são destreinados, essa variação aí ela pode ocorrer entre 5% e 25%. Tá? É lógico que, quanto mais treinado o indivíduo vai ficando, menor são os valores experimentados. Quanto menos treinado ele é, então significa que ele vai ter uma magnitude maior dessas adaptações. E aí existe um consenso de que 12 semanas já são possíveis de se observar modificações aí no consumo de oxigênio, apesar que existe uma responsividade enorme aí entre os indivíduos. E aqui nós temos os fatores genéticos. Então, esses fatores genéticos também contribuem para esses efeitos. Aí a gente vai pensar nas questões genéticas mais como a questão da responsividade. Então, existem pessoas que são mais responsivas e outras que são menos responsivas. E aí os aspectos da responsividade dão conta de que, às vezes, o indivíduo, sob as mesmas condições de estímulo, de recuperação, não conseguem responder tão bem às adaptações quando comparados aos indivíduos que são mais responsivos. Então é importante que, ao longo de um planejamento de treinamento, as avaliações sistemáticas elas deem conta de observar, de fato, se essa responsividade ela é um fator primário para esses indivíduos ou não, inclusive para que seja possível uma manipulação nas cargas de treinamento, visando uma adaptação que seja possível de ser alcançada nos indivíduos que são piores respondedores. E aqui nós temos uma informação, que eu já falei anteriormente, inclusive, de que quanto maior o nível inicial de condicionamento físico, menor será a melhora no VO2 máximo. E que quanto menor for o nível inicial de condicionamento físico, maior será a melhora no VO2 máximo. E essas informações elas são importantes, sobretudo para determinar os efeitos de reavaliações que devem ser aplicadas nesses indivíduos. Então, monitorar essas adaptações é algo extremamente relevante, sobretudo porque é a única forma que nós temos de perceber o quanto as intensidades ou as cargas de treinamento, melhor dizendo, elas estão provocando uma interferência nesse organismo ao ponto de fazer com que ele tenha adaptações importantes nesse processo. E um outro fator também importante está relacionado com a especificidade do treinamento. Então, se o indivíduo ele quer correr, é natural que toda a demanda de treinamento seja prioritária para a corrida. É inimaginável achar que um indivíduo que quer ser um corredor ou que tem como prazer realizar corridas, elas sejam postas a um tipo de estímulo em um outro ambiente. Então, muitas vezes a gente vê, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, do que eu falei na questão da avaliação. Às vezes você tem indivíduos que são corredores e que, do ponto de vista de avaliação, são avaliados
Em outro meio, como o ciclismo, por exemplo, nadadores, pela escassez de protocolos que avaliem especificamente o VO2 máximo, a gente vê indivíduos sendo avaliados em esteiras, por exemplo. Então, essa falta de especificidade, ela não reflete as adaptações induzidas pelo treinamento sobre o VO2, sobretudo porque, primeiro, os músculos que são recrutados, eles diferem. A demanda da própria modalidade são diferentes. Então, a demanda de um indivíduo na natação é uma demanda completamente diferente de uma demanda numa corrida, do ponto de vista da estrutura muscular que é solicitada, do ponto de vista do gesto motor, da distância percorrida, da característica da prova que é realizada. Então, todos esses fatores eles acabam sendo influenciados em relação a esses aspectos. Então, gente, esse primeiro bloco a gente vai ficando por aqui. Eu queria agradecer a todos. Nós daremos sequência às adaptações e dizer que é muito importante que a gente tenha uma análise real desses fatores que podem limitar ou tornar eficiente as adaptações induzidas pelo treinamento de endurance sobre o VO2 máximo, ok? Então, um beijo para todos e a gente se vê muito em breve. Abraços.